Você acredita que o dilúvio realmente existiu? Há pessoas que não acreditam e dizem que o relato do dilúvio na Bíblia Sagrada é apenas uma alegoria, ou seja, uma ilustração que Deus usou para ensinar ou para transmitir uma mensagem. Eu acredito que o dilúvio existiu assim como ele está relatado no livro de Gênesis, capítulos 6, 7 e 8. Embora eu não tenha condições de compreender detalhadamente tudo que envolveu o dilúvio. O próprio Senhor Jesus comentou tanto o dilúvio como a construção da arca. Isso vocês podem conferir no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Jesus falou do dilúvio e ele falou desse evento como sendo algo real. Também o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, se refere ao dilúvio, à construção da arca, como sendo um fato. Não simplesmente uma ilustração ou uma alegoria. Porém, o assunto do apóstolo Pedro, na sua epístola, segunda epístola, capítulo 3, não é propriamente o dilúvio. O assunto de Pedro é outro. Ele está falando do sofrimento que os cristãos do primeiro século enfrentavam. Ele estava falando das calúnias e das ameaças que eles sofriam. E então o apóstolo Pedro anima e encoraja estes cristãos do primeiro século para que não desanimem nas provações e nos sofrimentos. Ele os anima a continuarem fazendo o bem, a continuarem a sua vida fazendo o bem. Porque ele até acrescentou que é melhor que alguém sofra por fazer o bem do que por fazer o mal. Então Pedro diz, vivam de consciência limpa. Depois Pedro, para animar aqueles cristãos, citou o exemplo do próprio Senhor Jesus. Ele lembrou os sofrimentos de Cristo na cruz pelos pecados de toda a humanidade. E então ele lembrou que o justo sofreu pelos injustos. E na sequência, Pedro mencionou um outro fato, e é esse que eu quero destacar. Ele disse que o Cristo vivificado foi e pregou aos espíritos em prisão. E aí nós ficamos nos perguntando, o que é isso? O que aconteceu? O que significa que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão? E aí eu lembro aquilo que nós confessamos no credo apostólico, quando dizemos que Cristo foi morto, sepultado e desceu ao inferno. Na verdade, o Cristo vivificado ao terceiro dia, antes de mostrar-se vivo para seus seguidores, para os discípulos, ele mostrou-se vitorioso diante do inimigo Satanás e também daqueles que foram, em outro tempo, foram desobedientes a Deus ou que rejeitaram a Deus. E o apóstolo Pedro descreve isto com estas palavras: ele foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. E eu repito estas palavras: quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. E esse é o ponto que quero destacar hoje. O Deus que aguarda pacientemente. O tempo da construção da arca, ele foi um tempo de intensa pregação. A construção de um grande barco em terra seca, quando sequer havia sinais ou indícios de um dilúvio, certamente deve ter impactado
as pessoas daquele tempo, como também deve ter servido de motivo de zombaria e chacota. Contudo, este período da construção da arca foi talvez o período de pregação mais intensa, mais objetiva e mais direta. Ou seja, Noé nem precisava falar muito. O fato de ele construir uma arca, porque viria um dilúvio, era uma mensagem eloquente. Ou seja, o dilúvio virá. Arrependam-se, mudem de vida, voltem para Deus. E Pedro lembra que enquanto isso, Deus aguardava pacientemente. Antes do dilúvio, a vida corria normalmente. Pelo que podemos ler nos relatos bíblicos, a vida era tranquila, tudo estava bem. O ser humano vivia despreocupadamente. Porém, a maldade humana andava solta, como nós costumamos dizer. Ninguém se lembrava de Deus. O ser humano tornou-se senhor de si próprio, a ponto de Deus ficar triste por haver criado o ser humano. Vocês podem conferir isto em Gênesis capítulo 6, verso 6. Pesou no coração de Deus o fato de ele ter criado o ser humano, por causa da rebeldia, por causa do pecado, por causa do afastamento de Deus. O próprio Senhor Jesus, como já disse antes, falou daquele tempo. E ele disse o seguinte, está lá em Mateus 24. Nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Ou seja, a vida seguia naturalmente, despreocupadamente. E Deus pacientemente aguardava. E isso continuou assim, disse Jesus, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Meus irmãos e minhas irmãs, até o início deste ano de 2020, todos nós, podemos dizer, de certa forma, éramos donos do próprio nariz. Ou seja, podíamos decidir ir trabalhar, podíamos decidir passear, ir para a praia, ir para a serra, ir ao futebol, nos encontrar com os amigos, ir ao parque passear. Tínhamos toda a liberdade para isso, para tomar nossas decisões. E Deus pacientemente aguardava. Podíamos nos reunir com nossos familiares, nossos amigos, fazer um churrasquinho, festejar nossos aniversários, nos alegrar com as pessoas que amamos, e Deus pacientemente aguardava. Também podíamos ir ao culto no templo junto com os irmãos na fé, e Deus pacientemente aguardava. E apesar de toda essa liberdade, de todos estes privilégios, de ir e vir e de poder tomar nossas decisões, nem sempre nos lembrávamos que isso vem de Deus. Nem sempre nos lembrávamos que isso é bênção de Deus. Como escreveu o apóstolo Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, vem de Deus, o Pai das luzes. E de repente, nos vimos privados de tudo isso. Nos vimos privados da nossa liberdade de decidir, de ir e de vir. E ainda não assimilamos direito essa nova realidade. Porém, Deus continua aguardando. Aos que afirmam que a pandemia do coronavírus é castigo de Deus para a humanidade que se afastou dele. Porém, quem pode julgar? Quem pode julgar os propósitos de Deus e tudo o que Ele faz?
Essa situação toda não poderia ser, porventura, um gesto de amor de Deus, que aguarda por todos, porque quer salvar a todos? Por isso, meus irmãos e irmãs, o momento que vivemos não é para fazer julgamentos. O momento é para relembrarmos o gracioso convite de Deus, que desde os tempos antigos vem ecoando, como por exemplo nas palavras do profeta Amós: buscai o Senhor e vivei. Ou então nas palavras do próprio Senhor Jesus, conforme em Mateus 6, buscai o Senhor. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Importante, irmãs e irmãos, é que nós estejamos conscientes de que, apesar de toda a tribulação, de toda a dificuldade que vivemos, nós ainda estamos vivendo o tempo da graça e da misericórdia do nosso Deus. Nós ainda vivemos o tempo em que Deus convida e aguarda. É claro que esse tempo também pode terminar, como foi nos dias do dilúvio. Por isso, através do profeta Isaías, Deus advertiu e continua advertindo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Sim, vivemos o tempo em que Deus convida para o arrependimento, conforme as palavras de Jesus: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, crede no Evangelho. Esse é o grande convite: crede no Evangelho. Deus aguarda pacientemente, e eu até diria, Deus aguarda ansiosamente. Deus aguarda como um pai ou como uma mãe aguardam o retorno do seu filho. Para concluir, irmãs e irmãos, uma palavra quero dirigir diretamente a ti, querida irmã e querido irmão. Tu precisas neste momento saber que Deus aguarda pacientemente, mas Ele também aguarda tuas súplicas, teus pedidos de socorro, tuas orações. Deus conhece a tua vida e tudo que se passa na tua vida. E Deus quer que tu te lembres que vives no tempo da graça e da misericórdia de Deus. Deus quer que o seu convite gracioso chegue aos teus ouvidos, como aquela palavra de Jesus que disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus quer que cheguem aos teus ouvidos aquelas palavras do Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou ainda descansa no Senhor e espera nele. Sim, espera nele, confia nele, porque ele te espera. Ele espera ansiosamente. Como eu disse antes, o tempo que nós estamos vivendo não é tempo de julgamentos. Dos cristãos, Deus espera uma outra atitude. Uma atitude que fará toda a diferença no momento atual. Pedro disse isso para os cristãos do seu tempo, que sofriam intensamente. A palavra de Pedro foi esta: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Esse é o diferencial. Estejam prontos para responder a esperança que vocês têm. A humanidade hoje precisa de palavras de esperança, de encorajamento, de fortalecimento. A humanidade hoje precisa saber que Deus é um Deus que espera, um Deus que aguarda, um Deus que aguarda ansiosamente. Tenham boas palavras
Esse é o diferencial no mundo em que vivemos. E Pedro ainda conclui dizendo: façam isso com educação e respeito. Está aí o nosso desafio. Por um lado, lembrar-nos de que Deus nos espera. E por outro lado, lembrar-nos de que nós temos uma palavra importante que fará diferença na vida de muitas pessoas, o nosso testemunho cristão. Deus nos abençoe nesse sentido. Amém. Em nossos cultos regulares aqui no templo, este seria o momento do recolhimento das ofertas, o momento em que levamos ao altar as nossas ofertas. Contudo, não podemos fazê-lo de modo presencial, mas com alegria constatamos que os irmãos e irmãs continuam fazendo suas ofertas e até aumentando suas ofertas para honrar a Deus e também para ajudar o nosso próximo. Agradecemos a Deus por isso. E as orientações estão sendo dadas sobre como continuar ofertando ao Senhor. Agora também vamos nos preparar para o nosso momento de oração e vamos acompanhar o hino que nos prepara para isso. Amém.